Bom, você precisa primeiro entender um pouco de como é a constituição da sua existência aqui, encarnada, né? No yoga a gente separa em cinco partes o corpo. A existência humana a gente separa em cinco partes: corpo grosseiro, corpo mental, corpo energético, corpo etéreo e corpo extático. A gente chama tudo de corpo porque é mais fácil das pessoas entenderem. As pessoas só conhecem o físico, então não tem como falar de algo não físico para elas, então a gente chama tudo de corpo. Mas o corpo extático, ou o Ananda Maya Kosha, é sempre que alguém toca essa dimensão, entra em êxtase. Êxtase vem de extático, porque é completamente estático. E aquilo que é completamente estático é a fonte de toda a inteligência, de todo, de tudo que é bom, de todo o amor, de todo o prazer. É a fonte da vida. Então, corpo extático é não físico, é ilimitado. Não físico na sua natureza. O corpo etéreo, ele não é nem físico e nem não físico. Ele está entre o físico e o não físico. Ele faz essa conexão. O corpo energético, ou corpo prânico, que é o que te permite ter uma experiência individual na Terra. E o corpo mental e o corpo grosseiro, que é esse corpo de carne e osso. Então, a maioria das pessoas ainda experiencia o corpo físico, né, grosseiro e mental apenas. Elas não conhecem ainda o corpo energético. Elas não têm essa percepção. A partir do momento que você começa a ter a percepção do corpo energético, você começa a poder gerar energia de forma consciente. O alimento que a gente consome, ele representa apenas cerca de 30% da fonte de energia. O resto vem de outros lugares, do ar, da água, do sol e da fonte não física, que é o Muladhara, que fica bloqueado para a maioria das pessoas, que é o que as pessoas chamam de despertar da Kundalini, nada mais é do que a abertura do Muladhara para a dimensão não física de energia. E aí você tem um movimento ascendente do prana. A ascendência do prana representa um movimento da frequência do seu corpo prânico para frequências mais altas e mais sutis de vibração. Porém, o corpo grosseiro, ele só pode aguentar, ele só pode segurar a vida dentro dele, essa energia, o corpo prânico. Se o corpo prânico sair do corpo grosseiro, o corpo grosseiro vira terra, não tem mais vida. E o corpo prânico, ele tem que estar vibrando numa determinada frequência. Se ficar muito baixa essa frequência, o corpo não segura, e se ficar muito alta, o corpo não segura. Tem que ter uma certa frequência de compatibilidade. É como a fiação na sua casa, se você ela está preparada, ela tem fios de certa espessura, ela está preparada para alimentar geladeira, computador, certas coisas, né, cotidianas. Se você botar uma turbina de avião ligar na tomada do seu quarto, o que vai acontecer com a fiação na sua casa? Vai pifar, vai queimar, vai pegar fogo, vai derreter. Então, basicamente, se você não preparar o seu corpo
de forma adequada e você fizer certo tipo de sadhana, se seu Muladhara ativar de certa forma, você pode danificar muito o seu sistema prânico, você pode danificar bastante o seu sistema linfático se você não fizer a preparação correta. Mas o que eu estava falando sobre deixar o corpo acidentalmente, não é nem isso. Isso é uma parte. Tem várias formas disso acontecer, mas não era sobre isso que eu estava falando. Eu estava falando de você preparou o seu corpo, você cultivou a sua energia, cultivou a sua percepção para conseguir gerar energia conscientemente, fez o sadhana para acessar níveis não físicos de energia, porque quando você acessa níveis não físicos de energia, o não físico é infinito. Então você consegue reduzir muito a quantidade de alimento que você tem que ingerir. Você consegue ficar muito tempo sem comer e sem beber água. Dependendo do tipo de atividade que você tomar, ou se você não fizer atividade nenhuma, né, você deve conhecer aquele estereótipo do yogi que vive na caverna e eles ficam 3 meses sem comer. Justamente porque eles têm acesso a esse nível de energia não físico, essa dimensão não física de energia. Vamos supor que você fez tudo isso que eu falei, mas você agora quer fazer atividade no mundo. Sua frequência está bastante alta, ela está ali já no limite. Você levou no limite porque você quer saber, você quer ter certeza que você pode fazer Mahasamadhi quando você quiser. Então você levou sua energia até o limite da frequência de vibração. Está ali no limite. Se você começar a se mover muito rápido para fazer alguma coisa, se você começar a transmitir energia para uma pessoa, em um determinado contexto, várias coisas podem acontecer que podem aumentar um pouquinho a sua frequência de vibração e nesse momento você deixa o seu corpo sem querer porque você estava no limite, entendeu? Então, formas de bloquear, tem várias formas de bloquear. Você pode usar um anel no dedo anelar esquerdo, na mão esquerda, porque você vai estar bloqueando o Muladhara, você gera uma estabilidade, você estabiliza a frequência de energia, você não permite que ela passe de uma certa frequência. Outra forma, mesmo assim você pode acabar gerando mais energia, mesmo com o anel. Então, outra forma, muitos yogis você vai perceber, eles têm cabelos compridos ou dreads e eles enrolam o cabelo e fazem tipo um tampão no topo da cabeça, que é onde fica o Sahasrara, né? Que é onde, no caso, a energia escaparia para essa dimensão não física, né? Porque o Sahasrara não fica... O acesso fica no topo da cabeça, mas ele não fica no topo da cabeça, ele fica fora do corpo. Então, o cabelo, a energia está subindo, claro, o cabelo está crescendo, ele está consumindo uma certa quantidade de energia. Dependendo da forma como você prende seu cabelo, você consegue direcionar a sua energia de uma forma ou de outra. Você pode perceber que tem várias formas de Buda. Você tem o Buda careca, você tem o Buda gordo, você tem o Buda cabeludo. Ele não é cabeludo que nem os yogis, mas ele tem o cabelo todo enroladinho. E no topo, na parte de cima, tem um tufinho de cabelo. É justamente ele está representando... Porque o cabelo cacheado ele também tem essa propriedade de segurar. Ele tem umas molinhas, né?
E ele dissipa um pouco a energia, não deixa você passar dessa frequência. Mas justamente essa imagem do Buda cabeludo é justamente por isso. Porque tem o Buda careca. O Buda careca é o seguinte: quando você tá querendo elevar a sua energia, você raspa a cabeça. Que aí, naturalmente, o cabelo não tá ali para segurar e a energia tem que subir para fazer o cabelo crescer. Então, de tempos em tempos, os sannyasis e os budistas raspam a cabeça. Os budistas estão sempre raspando a cabeça porque eles não estão preocupados em realização. Na verdade, eles querem gerar estabilização. Então, eles estão sempre raspando a cabeça e os mudras que eles usam, as posições que eles usam para sentar e meditar são sempre posições para gerar estabilidade. Tirando o budismo tibetano, que é outra história, que é místico, né? As outras vertentes de budismo são sempre assim. Então, o Buda cabeludo, ele surgiu do budismo tibetano, que é místico, que é justamente representando isso. Quando você atinge um certo nível de energia, você deixa o seu cabelo crescer, que é para você não ultrapassar essa frequência e deixar o seu corpo naquele momento, porque você quer fazer algum tipo de atividade. Porque o objetivo espiritual é justamente você conseguir ultrapassar essa frequência e dissolver. Mas também é muito bom ter seres com a energia iluminada. A gente fala que a energia da pessoa está iluminada quando ela chega nesse nível de frequência. É bom ter seres com a energia iluminada, conscientes, perceptivos no planeta, né? Fazendo um trabalho espiritual de qualidade. O Buda gordo representa a geração de inércia, que também lá no budismo oriental, no extremo oriente, né, mais ali para a região do Japão e algumas regiões da China, você tem o Buda gordo, porque eles mais ainda focam bastante nessa questão da estabilização. Então, se você foca a sua energia na região do Manipura, do terceiro chakra, você gera uma quantidade de estabilização e ao mesmo tempo você gera grande quantidade de felicidade, porque é ali que é a fábrica de serotonina. Então, o Manipura ele é o centro de manutenção, né, do corpo energético. Então, o Buda gordo representa isso, gerar inércia e felicidade. Você vai ver sempre ele sorrindo. É diferente das outras imagens do Buda. E muitos sages que trabalham com grande quantidade de energia, que fazem rituais cotidianamente, né? Utilizando os mantras shivânicos, que o Shiva é a palavra mais, a chave, né? O mantra mais poderoso que existe em termos de geração de energia e de transformação. Eles também tendem a criar um corpo grosseiro grande para poder gerar inércia, que a inércia do corpo em si consegue segurar frequências de energia mais altas. Né? Relação de gravidade também, gravitacional, isso tudo tem a ver com a mecânica quântica, né? E esses sages também costumam utilizar Rudraksha, Japamala de Rudraksha. Japamala é um acessório, um colar que eles usam com 108 bolinhas, né? Contas, 108 contas. 109, na verdade. Para não fazer a energia ficar girando ciclicamente, eles usam 109, mas é 108 contas que chama. E geralmente a gente chama, né? Japamala 108 contas. De Rudraksha. Rudraksha, ela é conhecida como as lágrimas de Shiva, porque ela tem propriedades
espirituais magníficas em termos de transformação. E se você utiliza uma Japamala de Rudraksha, você consegue gerar também uma estabilização energética muito grande. Se ela tiver 5 faces, porque a Rudraksha é uma semente, né? Uma semente de uma fruta, de uma árvore específica que cresce na região do Himalaia. E ela pode ter, essa semente ela pode ter uma face até 21 faces. E cada semente dessa, cada tipo de semente dessa com uma, duas, três, quatro, cinco faces, até 21, cada uma delas tem uma propriedade diferente. Então, a de 5 faces é a que é mais utilizada para estabilizar, porque ela trabalha estabilizando e os 5 elementos, ela tem 5 faces. Para quem está querendo fazer Mahasamadhi, a Rudraksha de uma face é a melhor, porque você direciona a sua energia numa direção só, como se fosse um foguete, né? Se você quer deixar esse plano, você tem que aprender a usar a sua energia unidirecionalmente, como um foguete. Para quem quer fazer atividade no mundo, né? A Rudraksha de 5 faces é a melhor. Até porque isso tem várias dimensões também. São 5 elementos. Você só é capaz, a princípio, a nível psicológico, de fazer 5 conexões profundas por vez. A psicologia fala que você só pode ter 5 amigos. E isso tem base espiritual. Você só consegue fazer normalmente se conectar a 5 pessoas energeticamente por vez, porque isso também representa as 5 faces do arquétipo, né? Não sei se você está familiarizado com a teoria do Jung e dos arquétipos. Ela também tem um grande fundamento espiritual e você pode perceber que ele define ali 5 parâmetros. E cada um desses parâmetros, quando você está interagindo com... Você atrai as pessoas na sua vida e você se conecta com elas. Os seus relacionamentos, eles são baseados nesses parâmetros. Então, vamos supor que você seja extrovertido e eu seja introvertido. A gente se atrai. Isso eu estou falando... Talvez não tenha relevância nenhuma para você no momento. É só para você saber porque você quer ser um guru. Então, a maioria das pessoas que estão ainda no reino mental, elas funcionam dessa forma. Elas vão atrair uma determinada pessoa. Se ela for extrovertida, ela vai atrair uma pessoa introvertida. Ela vai atrair sempre o oposto, o que é para trazer equilíbrio. E durante esse relacionamento vai trazer equilíbrio. Como são 5 parâmetros, ela só consegue se conectar com 5 pessoas. Então, a Rudraksha de 5 faces permite uma estabilização e ao mesmo tempo que você está falando, você está utilizando um acessório que Shiva deixou de propósito, que é justamente para facilitar a sua vida nesse sentido. Você ainda está no processo de individuação, você ainda está no processo de transcender o psicológico, você tem que equilibrar todos os parâmetros do seu arquétipo. Então, a Rudraksha de 5 fases é perfeita para isso. Ao mesmo tempo, ela faz um equilíbrio sinérgico entre os elementos do corpo, entendeu? Então, os 5 elementos do corpo, da constituição do corpo grosseiro, e os 5 elementos da constituição do corpo mental, que são os relacionamentos. E em termos de energia, se você já está num nível de energia muito elevado, você já transcendeu o psicológico, mas você não quer ficar o tempo todo controlando a sua energia, né? Se preocupando ou seu cabelo não está muito comprido ainda, ou sua energia é realmente muito alta, você o tempo todo está falando Shiva, Shiva, Shiva por questões ritualísticas, aí você coloca a Rudraksha de 5 faces, que ela segura a tua energia. Ela absorve
e redistribui, e ela bloqueia a energia numa determinada frequência. Por ela ter 5 faces, ela bloqueia a sua energia até uma determinada frequência. Ela não deixa passar dessa frequência. E você vai ver que tem sages que usa 3, 4 japamalas com as rudraksas enormes. Porque eles estão o tempo todo falando Shiva, 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 Shambha o tempo todo, né? Nos rituais que eles fazem. Então, facilmente eles deixariam o corpo deles se eles não usassem essas rudraksas.